Aqui, vou iniciar a gravação. Aí, pessoal, vamos lá. Eu não estou vendo a telinha aqui. Não é isso aqui, não. Pessoal, vamos lá então. Os números naturais, né, como eu já tinha falado na aula passada, é o conjunto de todos os números que a gente utiliza para contar, não é isso? E são todos os números inteiros não negativos, ou seja, todos os números que não têm vírgula, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E a representação dele é exatamente esse n diferenciado. Todos estão vendo aí o slide? Sim. Uhum. Coisa boa. A ideia dos números naturais ser infinito vem a partir da ideia de número do sucessor do número natural. Todo número natural ele tem um sucessor. O que é um sucessor? É simplesmente um número mais um. Então, com isso aí você vai infinitamente, porque você pode colocar 1000, o sucessor de 1000 é 1001, 1.000.000, sucessor de 1.000.000, 1.000.001 e assim por diante. Temos também o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado por esse Z. Esse Z bastante diferenciado aí, né? E é formado por todos os números positivos e negativos, que não tenham casas decimais. Então, eles não são decimal, por exemplo, 2,5 não é número inteiro. Temos também a parte podemos dizer, então, assim, que, de certa forma, os números inteiros são todos os números naturais e os seus opostos aditivos. O que seria o oposto aditivo de um número? Por exemplo, o número 50. O oposto aditivo seria o menos 50, que é exatamente 50. o oposto. Se um é positivo, o outro é negativo. O oposto aditivo de 100. Muito bem, menos 100. Exatamente. Então, assim, tem tanto os positivos quanto os negativos. Então, esses são exatamente os números inteiros. Nós representamos ele com esse Z. Será que tem como anotar isso aqui? Olha só, acho que tem como, deixa eu ver. O Zzinho. Olha, tem como eu riscar aqui, rapaz. Tem como até nós riscar também, professor. Ah, não, Também. não é Se você não possível. estiver dando conta, se o senhor pedir para nós rabiscar, nós rabisca. Absurdo, gente. Então, assim, os números Olha aí, já inteiros. começaram a rabiscar a tela do senhor aí, ó, já. Ó. Absurdo. Mas, gente, A não, não é Radassa possível. falou que quando os alunos rabiscam, dá para ver quem foi. Tem, tá gravado aí, depois eu vou Aí, pegar não tava você. querendo apagar, não. Então, assim, o conjunto de números inteiros é formado por esse Z e tem os opostos negativos, os opostos aditivos, por exemplo, do menos 5 é exatamente o 5, do 2 é o menos 2, do 4 é o menos 4 e assim sucessivamente. Tem esses 3 pontinhos aqui para dizer que tem infinitamente negativo, né? Menos 10, menos 50, menos 1.500 e assim por diante. E tem também os 3 pontinhos do lado de cá, para indicar que é infinitamente para a direita também. Então, vai para 1.000, 150.000 e assim por diante. Agora, eu não sei se... Deixa eu ver. Se eu trocar de... Ixi, não, tinha que apagar tudo. Aí, apaguei. Temos também os números racionais. Não é racionais MC, certo?
mas é o conjunto dos números racionais. É representado por esse Q diferenciado aqui. Eu costumo fazer apenas dessa forma assim. Ó, bonitinho, quase igual, ó. Os números inteiros, ou os números racionais, como você consegue eles? É só você pegar um número inteiro e dividir por outro que seja diferente de zero. Por exemplo, 5 dividido por 7. Então, esse aqui é o número racional. 5 dividido por 4. 8 dividido por 10. Todos esses números, se você fazer a divisão, você vai chegar num número decimal. Esse número decimal pode ser, por exemplo, 0,3, 0,8. Um dos exercícios foi exatamente fazer essa parte, né? Pegar dos números fracionários e passar para decimal. Alguém teve dificuldade neles? Não. Tá fácil demais, né? Oh, coisa boa. Ruim da matemática é desse jeito, né? Sempre é fácil, muito fácil. Vejamos. Aqui na parte de baixo eu coloquei exatamente essa parte, né? 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então, assim, a gente pode fazer, por exemplo, 1 dividido por 3. Quando você pega 1 dividido por 3, isso aqui é 0,33. Ou com mouse é bom para escrever, viu? Ponto, ponto, ponto. Então, esse aqui é chamado de dízima periódica, né? Quando há uma divisão que tem um número finito, ou seja, uma quantidade pequena de número decimal, às vezes dá uma quantidade infinita. Então, vai ser exatamente, né, chamamos de dízima periódica, que tem um período de repetição, nesse caso aqui é o 3. Se fosse... agora de cabeça eu não vou lembrar, né? Mas, assim, os números decimais e fracionários é exatamente o conjunto dos números racionais. Deixa eu... Ixi, aqui, cadê? Aqui. A reta numérica. Na reta numérica, nós podemos colocar qualquer número que a gente quiser, né? Podemos formar, por exemplo, os números naturais. Os números naturais começa do zero para a direita. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses são os números naturais. São todos aqueles que utilizamos para contar. Chega a uma determinada sala, você conta que tem 1, 2, 3, 4, tem 25 cadeiras. Então, esse é um número natural. Temos também os números inteiros. Eita, eita, eita. Onde que fica esse lápis? Aqui. Os números inteiros. Os números inteiros, ele é... Deixa eu mudar de cor. Olha só, eu tô aprendendo, tô ficando fera aqui, ó. Até o final do ano vocês vão ver. Tá desenhando quase um quadro Picasso aqui com o mouse aqui na tela para vocês verem. Então, assim, os números inteiros, eles são os negativos e os positivos, que não tem vírgula. Então, por exemplo, os naturais, na parte de cima, tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, positivo. E eles também estão aqui nos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Certo? Vou fazer um Certo. Ah, tem setinha aqui, olha só, rapaz. Aqui, ó. Deixa eu... Olha só. Ah, não. Aí fica bonito. Deixa eu apagar essas. O professor descobrindo as coisas.
Eita, vocês vão fazer mesmo para vocês verem. E temos também os números negativos inteiros. Então, os números negativos começam de 0, -1, -2, -3. Deixa o avião passar. E assim sucessivamente. E 3 pontinhos também. Então, aqui você já conheceu já os conjuntos naturais inteiros. E os racionais? Um de cada vez, um de cada vez. Deixa eu fazer. Ó, eu vou fazer aqui. Eu falei para vocês que eu vou fazer, virar quase um Picasso aqui. Olha só, gente. Coisa bonita. Vou colocar assim. Quem sabe faz ao vivo, é isso? Então, aqui nós temos o 0, nós temos o 1, 2. 2, aí vai 1 e o 2 aí, ó. É -3, quer dizer. Opa, errei. Aí, rapaz, você tá errando igual eu, não pode não. E assim por diante. Aqui tem 3 pontinhos. Pode ser tanto negativo quanto positivo. Vou colocar de cá os 3 pontinhos para cá. Na reta numérica, nós costumamos colocar uma setinha para cá para indicar qual que é a direção que vai crescendo. Então, quanto mais à direita tiver, maior é o número, certo? O que vem a ser os números racionais? É quanto à inflação. Por exemplo, 1/2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5? Exatamente, 0,5. Vejamos. Quanto que é 6 dividido por 5? Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Professor? 1,2. Exatamente, 1,2. Essa parte de marcar aqui na reta é muito bacana, não é? Você pega o número, por exemplo, vejamos, -8 dividido por 3. Isso aqui vai ficar onde? Vai ficar... Deixa eu caçar um lugar, deixa eu ver se tem um negócio bacana. Não tem, olha só. Eita lasqueira. Vocês acham que vai ficar nessa parte de cá ou na parte de lá? Positivo ou negativo? O número -8/3. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Negativo, né, não? Negativo, exatamente. Então, ele vai ficar entre 0 e 1, entre 0 e -1, ou entre -1 e -2? 3, Menos 1, menos menos 1. 2. -1 e -2? Ou será que está entre -2 e -3? Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Acho que tá 1 menos 2. Entre o Menos 1, menos 2. -1 e -2? É. Uhum. Certeza? Eita, lasqueira. Eu não deixei Testei. nenhuma página em branco aqui. Deixa eu apagar essa. Não tem espaço aqui. Eita, lasqueira. Quando você pega 8 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? 2. 2 vezes. Uhum. Então, 2 vezes 3 é 6. 8 menos 6 dá 2. Então, vai ser 2, alguma coisa. 2,666. infinito. Exatamente. Como aqui é negativo, então o resultado aqui vai ser -2,6. Então, eu vou crescer essa reta. Ixi, Mari, olha só, rapaz. O mouse não está me obedecendo. Vou ter que aumentar um pedacinho aqui e vou colocar aqui -8
dividido por 3, que vai ser exatamente menos 2,666 e assim por diante. Certo? Então, assim, na reta numérica, o bacana que tem dos números racionais, porque em qualquer ponto que você pegar aqui, vai ter uma fração que representa ele. Ou uma bem próxima, né? Então, os números racionais são... Você pode colocar, por exemplo, entre menos 1 e 0, você pode dividir em vários pedaços isso daqui. Aí você aplica o zoom, vai dividindo em vários pedaços de novo e assim infinitamente. Por incrível que pareça, existem infinitos números racionais. Não, finito. Não, é infinito. Infinitos números racionais nesse pedaço aqui. E daqui... Deixa eu apagar essa parte de cima aqui. Faltou um negocinho da chave. E daqui até, do 0 até 1, também tem infinitos números racionais aqui. De menos 1 até menos 2 também tem infinitos números. Então, os números racionais têm exatamente infinitos números. Se você sair contando, tem a quantidade infinita, assim como os naturais e os números inteiros. Certo? Agora deixa eu ir para o Certo. próximo. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Olha só, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Um exercício bastante simplesinho, né? Considere as retas a seguir. Identifique qual é o número que deve ser colocado no quadrado. Vamos fazer esse exercício aqui junto? Nesse primeiro aqui, qual que é o número que tem que ficar aqui nesse quadrado? Menos 3, menos 1, 1, 5, 7. 3. Quanto? 3. Exatamente, Três. número 3. Dúvidas? Não. Não. Eu esqueci de colocar a letra aqui, então, que é a letra A, letra B. Letra B é qual? 0,8. Ah, D. tá. Eu achei. A letra B é essa daqui. Deixa eu colocar retinha. Olha só, gente, É é tudo 20. bonitinho. Nessa aqui. É 20. 20, exatamente. Por que o 20? Porque tá de 5 e 5. Exatamente, de 5 e 5. 5, 10, 15, 20 e 25. Na letra C, que é essa outra aqui do lado. 0,8. 0,8. E na letra D, 2,5. 2,5. 2,5. muito bem, menos, não esqueça do sinal, 2,5. Certo? Joga Então, a mais. ideia de números naturais, inteiros, racionais é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não. Não, Não? tá sendo bem fácil. Fácil demais da conta, né? Bom de aprender, professor. Calma, calma, calma. Daqui a pouco a gente melhora esses exercícios. Pessoal, então, assim, acho que vou passar só isso, só por hoje. Jonas, quer complementar alguma coisa? Não, Paula, bem tranquilo mesmo, né? Acho que semana que vem ou na outra a gente já vai entrar com a parte de geometria, né? Que é a minha, e eles ficar bastante atentos com a questão das letras, né? Do que representa tal coisa. E que todos esses conjuntos vão formar ali a questão dos reais, né? Eles são com Exatamente. vários segmentos, mas todos eles juntos representam todos os números reais que a gente tem, né? Que são todos que a gente usa, tá? Então, podem ficar espertinhos aí, que logo, logo a gente está chegando com geometria aí. Oh, coisa boa. Pessoal, então,
por hoje é só, né?